Vamos falar do Vasco, Breno Monsef, manda aí. Então vamos lá com as notícias. De fato, Souza e Capasso deixando o Vasco, negociaram a rescisão. Cria Souza, que voltou pro Vasco no ano passado, voltou no bonde do Coutinho, né, e atuou por 8 partidas. E o Manuel Capasso, argentino, zagueiro, chegou em 23, naquele primeiro bonde da 777. Só que ele teve 16 jogos. Ano passado ele foi emprestado à Olímpia. Então nessas 3 temporadas no Vasco, o Capasso não teve sequência no Cruz Maltino. Então Souza e Capasso rescindindo com o Vasco. Outra notícia que vem de Portugal é que o Léo Jardim pode de fato estar de saída para o Porto. É um namoro antigo, lembrando que outros clubes fizeram sondagem pelo Léo Jardim, como o Sporting também de Portugal e o Napoli da Itália. A renovação do Léo Jardim com o Vasco está travada. A questão principal é a salarial. Hoje o Léo Jardim ganha cerca de R$500 mil por mês no Vasco, com um contrato até o fim deste ano, 2025. Em junho, portanto, daqui a 14 dias, 15 dias, na verdade, hoje é dia 16, né? Daqui a 15 dias ele já pode assinar pré-contrato com outra equipe e sair de graça em dezembro. O Vasco tem o direito de acionar a cláusula de renovação automática por mais um ano. Eu expliquei outro dia isso aqui. Financeiramente nem é tão interessante para o Vasco, que se renovar sem essa cláusula pode até negociar a valorização da multa, por exemplo, e aí ganhar mais, obviamente, numa futura venda. Mas agora poderia evitar uma saída de graça do jogador. A negociação, assim, valores que vem de Portugal, é que essa negociação com o Porto poderia chegar até 10 milhões de euros, tá? O Porto estaria disposto a pagar até 10 milhões de euros pelo Léo Jardim, goleiro de 30 anos. Acabou de fazer 30 anos, agora em março, chegou ao Vasco em 23, também com a 777, e nunca mais deixou de ser titular. Ele atua em todos os jogos do Brasileiro 23 e 24 e vem sendo assim em 25. Inclusive, um detalhe, né, em 2023 ele atuou por mais de um turno inteiro pendurado, sem tomar terceiro cartão amarelo. O Léo Jardim pelo Vasco tem 132 jogos e pode estar de saída nesse meio do ano. Internamente, algumas pessoas já até consideram que o Léo Jardim vai deixar o Vasco, tá? É um pilar dessa equipe desde que chegou. Hoje a reposição seria o Daniel Fusato, goleiro reserva, mas poderia render uma boa grana pro Vasco, 10 milhões de euros, caso a negociação chegue até esse valor. Cara, então, vamos lá. Primeira coisa. Só notícia boa, né? Souza e Capasso, cara, o que impressiona é o Vasco ter esses jogadores até maio de 2025. Porque fez um contrato longo com o Souza no ano passado, acreditando que ele pudesse render o que ele já rendeu outrora. Não rendeu. Brincadeira, né? Quanto ao Capasso, eu acho que o Vasco geriu muito mal, tá? Eu não tô dizendo que ele tinha vaga no time, existem viúvas do Capasso, é loucura, viúvas do Capasso. Então, é maluquice. Mas o cara tava no Olímpia, foi titular, foi campeão paraguaio. Ele estava valorizado. O Vasco poderia ter encontrado uma negociação melhor, mas me parece que o Capasso também não queria sair. Ele sentou no contrato, né? Ele tá lá recebendo, não tá jogando, mas o salário, a bagaça tá no bolso. Então ele não fez o menor esforço para sair, para ir para outro time, recusando propostas, enfim. Mas o Vasco poderia ter lucrado, porque teve um investimento lá atrás. O Vasco comprou o Capasso. Que eu acho a mesma situação do Carille, assim. Léo Jardim, é uma grana, né? 10 milhões de euros vende, irmão. Infelizmente. Um goleiro de 30 anos. Dor no coração. Mas não dá pra não pensar. Tem o Fusato. Fusato tá aí. Você vai precisar contratar um outro goleiro, não do mesmo nível que o Léo Jardim, Não mas vai achar. qualificar o restante do elenco Marcelo pro Lomba goleiro tá não aí, ser hein? tão exigido quanto o Léo Jardim. Até porque, com o Fernando Diniz, o Léo Jardim vai precisar aprender a jogar com os pés. Ele não sabe. Tá, mas ele não sabe. O Fusato, eu não sei se sabe. Não, vai ter que contratar outro, vai ter que trazer outro. Que o Diniz não vem com o Felipe Alves, né? Que todo time que ele vai, ele leva o Felipe Alves. Marcelo Lomba vai Cara, ficar mas livre do eu acho mercado assim. aí. Não sai porque é 10 milhões, não sei o quê. Cara, mas tem um pós. É igual o Tem. Demite Carille, não sei o que, não sei o que lá. Mas, Quem ô, vem Cantarelli, depois? Não interessa. Interessa. Se você Vai receber, acontecer. se você receber 10 milhões de euros à vista, você arruma outro goleiro e ainda qualifica o resto do time, não cara. pode É muito parcelar, dinheiro. né? É muito dinheiro, cara. Receber 10 milhões de parcelado euros. aí é Faz a difícil. conversão aí, cara. É dinheiro pra caramba, pô. Chegar à vista aqui, pagar 10 milhões de euros pro Vasco que tá numa situação periclitante. 6,5, eu ainda tava mais. calculando agora. Então, você tava lá agora. 6,5, exato. Pô, é dinheiro pra caramba. Pra um goleiro de 30 anos, vende agora, vai precisar encontrar outro. Até porque me parece que ele não tá muito disposto a ficar, não, tá? Se ele quisesse tanto ficar, ele já teria renovado esse contrato. Eu lamento muito a saída dele, assim. Não saiu ainda, tá? É só uma possibilidade. Mas se sair, eu lamento demais. Agora, pela grana, é claro, né? O Vasco não tem ainda o investidor. O Marco Júnior tá lembrando aqui do João SAF. Paulo dos Santos. São jogadores. João Paulo dos Santos tá à disposição realmente. Então, só eu está querendo lembrei negociar. aqui, eu lembrei em off pra ele, o Marcelo Lomba está de saída do Palmeiras. Não vai renovar agora no meio do ano. Com todo respeito E aos o Fluminense tá de olho no Marcelo Lomba. Com todo respeito aos dois. Goleiros desse Mas nível. a altura você não vai conseguir. O Léo Jardim se estabeleceu no Vasco muito bem. Mas o problema é o seguinte, ô Vitor Costa, assim, o ano do Vasco, beleza.
Eu acho que o trabalho do Diniz dará certo, se tiverem paciência para que dê, porque demora tempo, e se tiver reforço. Mas pra você reforçar o time, você precisa de dinheiro. Sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o Vasco tá num caminho, de novo, que a galera, de novo, muito complicado. O caminho até maio é extremamente preocupante. Terça-feira é uma decisão, vou lembrar cara. que o Léo Jardim... Cara, terça-feira é a final de campeonato. o Léo Jardim, ele salvou o Vasco Salvou. de cair, pô. Salvou. Ele e o Verrete. Salvou. Então, assim... Não tá bem, tá? Não sei se tá mexendo com a cabeça dele essa história de renovação. Os últimos jogos dele não foram bons. Não, tudo bem, mas assim... Mas faz parte, acontece. Eu acho que tem que se preocupar com isso depois. Beleza, o Léo Jardim é muito dinheiro, vamos investir. E o que o Vasco fez de investimentos em todas as janelas de contratações até agora são investimentos, pra mim, não se justificam. Lloyd Augusto, Jean Davi. O último é Lloyd Augusto, Garré nem joga, né? e o Nuno Moreira. E o Nuno. Só o Nuno tá jogando. O Nuno está jogando. Acho que muitos consideram ele acima do que ele é. Acho que ele é um bom jogador pra ser no elenco. Um pouquinho de carência também, né? O Garré não joga. De bons jogadores. O Lloyd Augusto entra, mas enfim, a gente sabe o que ele faz em campo. A janela anterior, se eu vou voltar, era o Suíço. Jean Davi, Maximo Domingues. Tinha mais um que eu me esqueci agora, mas enfim. Jogadores também, um saiu, o outro... Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho. Assim, vou pegar aqui na mão o dinheiro, beleza. Um dos investimentos mais caros do Vasco é o João Vitor, pô. Sim, mas aí na época da SAF ainda. Ainda na época da SAF. Salvo engano... Mas são janelas... Você traz, por exemplo, só nessas duas que a gente falou, você tem 5 jogadores, em tese para serem titulares, nenhum deles. Aliás, só um que é o Nuno, né? Jean Davi custou 8 milhões de reais ao Vasco, por exemplo. Por exemplo, então, não adianta você ter o dinheiro na mão e gastar mal, pô. Tá falando em 65 milhões de reais, uma possível venda por 10 milhões de euros. Você pegar 65 e gastar 8 com outro Jean Davi, não vai adiantar nada. Exatamente. Então, assim, são janelas que o Vasco queimou para fortalecer esse elenco, que hoje não é forte. Eu acho que a primeira coisa que eu debati muito com o torcedor ao longo do ano é que o elenco do Vasco é carente, o elenco do Vasco precisa ser melhor. Lloyd Augusto custou 1,5 milhão de euros. Por exemplo, vai somando aí, bota aí Maxime Domingues. Daqui a pouco chega no valor do Léo Jardim. O próprio Capasso não foi barato também, mas foi lá atrás, né? O Capasso chega ainda com a 777. Então, assim, cara, Maxime Domingues, 2 milhões e 250 mil dólares. Mano, é o valor de compra do Toronto Raptors, se ele... Do Toronto Raptors, não, Toronto Raptors é o da NBA. Do Toronto UFC, do Canadá, se ele cumprir as obrigações de compra. Deixa eu ver aqui, o Vasco comprou por 1,5 milhão de euros. Dá mais ou menos 10 milhões de reais. Mas você vai somando isso aí, cara, você vai torrando o dinheiro que é um clube que não tem. O Eduardo Freitas lembra aqui fora o custo de manutenção do elenco, né? Os salários, luvas. Claro, exatamente, né? Então, assim, não adianta você falar assim, o Vasco vai contratar, o Vasco está contratando. O Vasco não deixou de contratar. Tá contratando mal. Mal, muito mal. E para um time que não tem uma reserva financeira, dá pra você colocar num outro patamar. Por então, isso tem que passar. Isso, cara. Por isso tem que passar de fase terça-feira, cara. Uma eliminação terça-feira seria uma tragédia. Exatamente. E aí, perdendo o Léo Jardim ainda, você vai perder mais uma força, uma peça fundamental do elenco. Eu entendo a necessidade de venda, mas, cara, é de novo um ano que vai se transformando. O Vasco tá no terceiro treinador no ano. Já em maio. Não, é o segundo, né? Porque o Felipe foi interino. Segundo. Tudo bem. 3 jogos. O Felipe foi um quebra-galho. Então, assim, segundo treinador em maio. Né? Assim, eu falava isso, mas acho que torcer o trabalho do Diniz dá muito certo, em meio a um caos gigante. Então, eu falei na sua ausência aqui que o Diniz pode recuperar alguns jogadores. Tudo bem, mas o contexto é muito difícil para qualquer treinador trabalhar. O João Vitor fez 2 boas apresentações contra o Palmeiras e contra o Poeira do Cabejo. Tava fazendo uma boa apresentação, até fez o gol, mas depois entregou o negócio no terceiro gol. O Vitória foi bem também. Então. Cara, os jogos do Felipe não foram de todos ruins, O João Vitor não acha um mau jogador. O Vasco tem um problema seríssimo no segundo tempo, cara. É uma questão física. Por que o Diniz vai ter que resolver também, porque é um time pesado, não tem intensidade. Não tem banco, pô. E não tem banco. Ele pode recuperar. Você tem ali 11 no teto. No limite. Ele agora mexe no time. Ele pode tentar recuperar Jair, Paulinho, Lucas Piton. Inclusive, ele precisa recuperar... O Adson que tá voltando agora de lesão. Jair, Paulinho e Tietê, porque o jogo dele passa pelo meio campo. Exato. Se ele conseguir recuperar esses 3 caras... Acho que o Coutinho, o Payet, a gente não precisa nem falar. O Payet deve ir embora, né, cara? Tá cheio de problema aí, né? O Coutinho também, o Payet... Pô, ainda tem isso, o Payet deixa pra lá. Mas, cara, enfim, Jair, Paulinho, bons jogadores. Tecnicamente são bons jogadores. Eu quero que a torcedora Vasco me explique como é que fala bem. Fala bem do quê? 9 caos jogos. hoje, cara. 9 jogos sem vencer. É o Vasco da Gama, cara.
Não dá, a gente tá enumerando pontos aqui. Contratações, a definição do Carille como técnico no início da temporada, eu acho muito ruim, que já é o técnico que assume quase demitido, que ninguém queria o cara. Porque o Vasco de novo está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, cara. Tá na pior situação entre os 4. É o time que empatou o jogo de ida da Copa do Brasil. Os outros 3 ganharam. Isso aí.